32, eu quero passar informação para a igreja a respeito da criança de Belo Horizonte. O pastor Vilaça enviou para nós uma mensagem, não sei se foi quarta, foi quinta, né? Um caso muito sério, pediu oração, e toda a igreja nesse país caiu de joelho orando por aquela criança. E a criança estava com uma enfermidade não ainda constatada pelo exame de leishmaniose. Até pensei que era uma recém-nascida, mas depois eu vi a foto, uma criança já de 1 ano, praticamente 1 ano. Eles tinham que tomar uma decisão. Eu recebi a informação meio-dia, e logo passei para o grupo de oração da igreja, e dentro de 1 hora o Brasil estava em oração. E acontece o seguinte: eles tinham que tomar uma decisão. Eles tinham que aplicar um medicamento na criança. Se fosse leishmaniose, tudo bem, se não fosse, a criança morria. E se esperasse o resultado do exame, ela morria também, não aguentava. E os médicos jogaram isso na mão dos pais, para tomar uma decisão. Não toma o medicamento, é a doença, morre. Toma o medicamento, não é a doença, morre. Lógico que o pastor Vilaça era o que estava ali para ajudar o casal de irmãos a tomar a decisão. Aí, um ministro inspirado por Deus deu uma orientação e aquilo valeu. Ele disse assim: olha, nós vamos orar até na hora da decisão. Todo mundo em oração. O que Deus pôr no coração dos pais, façam. E antes que acontecesse, alguém orientou o pastor Vilaça, eu acho. Mas não tem outra equipe médica para ver isso. E o pai da criança trabalha em outro hospital e falou com o diretor do hospital. E o diretor orientou como que devia ministrar a medicação. Aquele diretor foi lá e falou assim: olha, vocês aplicam a medicação e monitoram a criança de imediato. E o que aconteceu, que eles fizeram? Aplicaram a medicação e foram... É porque essa doença, ela destrói as plaquetas. Aplicou a medicação, a criança não teve reação, então constatou que ela tinha leishmaniose. E, lógico, ela requer cuidados. Nós continuamos orando por esta criança, mas nós vimos um resultado de Deus. Uma pessoa dizer, não tem outra pessoa para fazer isto, então o pai foi na diretoria do médico daquele hospital, e o médico orientou como fazer, ministrar a medicação, e salvou a criança. Agora, lógico que as plaquetas estão muito baixas, já está com os devidos cuidados, mas está sendo medicada para combater a leishmaniose. Eu conheço essa doença, até tirei informação aí, porque tinha um vizinho meu que tinha um cachorro com leishmaniose. E eu pensei que é o cachorro transmissor, mas é um mosquito, é isso, mãe? É um mosquito, pica o cachorro, e o cachorro passa a transmitir depois. É doença fatal, tá? E falei ontem em Guarulhos, agora estou falando aqui através da internet, e quero dizer para o pastor Vanderlei Vilaça que essa igreja orou em peso por essa criança, e
Estamos vendo os bons resultados aí, como todos os países orou. O doutor Rubem está ali me ouvindo, o senhor conhece, né, o sintoma da leishmaniose, é um médico. Essa criança não corre risco, doutor? Ainda corre risco. Então, requer cuidado ainda. Ele deve ser sobrinho do pastor Vanderlei, porque o sobrenome dele é Lemos, dessa criança. E acontece o seguinte, o meu vizinho, o meu cachorro está com leishmaniose, faz tempo isso. Eu não dei muita importância para isso. Agora, você vê na televisão, televisão não existe mais, né? Você vê na internet, aí nos aplicativos, criança dormindo com cachorro, beijando cachorro, cachorro agora virou bebê, né? Embala a criança, né? Embala o cachorro, beija o cachorro, dorme com o cachorro, tá? Então, se você faz isso, você está correndo um risco, tá? Você está correndo um risco. Cachorro se cria como cachorro. Ser humano se cria como ser humano, cachorro como cachorro, tá? Não sei se essa criança foi mosquito ou foi o cachorro, né? Mas ele é um transmissor da leishmaniose, é uma doença fatal. E falando nisso, eu tenho uma vizinha, acho que ela acho que com a idade foi queimando os neurônios dela, acho que queimou tudo já, eu tenho um só, não sei, né? Ela dorme com o cachorro. Quem? Dorme com o cachorro? Depois reclama da sorte, né? Dorme com o cachorro. O cachorro dela tem tireoide. Ela é tão pancada que ela fala para si que ela está dando um comprimido para o cachorro de 1000 miligramas, isso é 1 grama. Olha, pessoa que toma 100 miligramas para tireoide, que é o T4, já é uma dose cavalar. Eu tomo 37,5. Agora, 1000, sou obrigado a ouvir, né? E abaixar a cabeça, vai discutir com ela. Se que ela levanta pela manhã, o cachorro levanta com ela, já abre a boca para ela pôr o comprimido. Eu sou obrigado a ouvir essas coisas. Vai lá no meu portão contar para mim ainda. Eu com tanta coisa para fazer na vida. Oh, meu Deus. Acho que vocês conheceram. Quem conhece a Rosa aqui lá, minha vizinha? Ah, tu conhece, né? Ela chama Rosa. Obrigado, irmão Gilberto, é isso mesmo, tá? Beleza. Então, a nota é essa, né? Eu fui criador de cachorro, criei a raça perdigueiro, umas das raças maravilhosas, enquanto eu tinha espaço. Quando acabou o espaço, acabou. Cachorro se cria como cachorro, lá no quintal, tá? Cachorro tem que comer comida de cachorro, tá? Agora, cachorro tem tudo, né? Tem velório para cachorro, tem... Como é que é? Não, hotel não, tem seguro, como é que é? Convênio para cachorro. Massagista, é? Massagista. Agora, quem que será que é mais irracional? É o cachorro ou é o criador dele? O criador é mais irracional do que ele. Vai. Tem RG, claro. Se ele cometeu um crime, prende ele. Cometeu um crime, cana nele, né? Agora, o presidente agora não tem mais crime, né? Pode aprontar os diabos por aí, né? Bem, meus amados, eu vou ter que ser bem... eu tenho que marcar o meu horário lá. Estamos esperando qualquer notificação da família da irmã Valmira. Quando tiver, vamos nos avisar. Ouviram aí? 1h30 o velório, 3h30 o sepultamento.
Então, eu vou para o sepultamento, e lá já vou para Guarulhos, né? É isso? Então tá. Então, todo mundo conhece, né, o velório da... O doutor Rubem, a irmã que morreu hoje, morreu com 103 anos. Viveu bem, não? Viveu bem, né? Batizei ela com 86 anos. 86 anos, ela congregou muito tempo, até que ela teve uma queda, e depois ela não pôde mais se locomover, mas teve uma boa vida. Então, a Bíblia diz assim, que nós devemos fazer o quê? Respeitar nossos pais para que nossos dias se prolonguem. Então, ela respeitou muito os pais dela, né? Para viver 103 anos. Quer dizer que ela foi, antes de ser cristã, foi uma boa cidadã. Deus tem recolhido ela nesta manhã. Nós vamos, então, ler a Bíblia. Os selos, reverdeceu a figueira. Vou falar sobre os selos, reverdeceu a figueira. Se o irmão Brana não viesse, não haveria o repatriamento de Israel. Então, a vinda de um profeta repatriou Israel, que é a figueira de São Mateus 24, 32. Então, vamos ler as Escrituras. Eu vou liberar vocês 11h30, né? Vou correr aqui da... Então, vamos ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, unge cada vida neste ambiente, neste auditório, e que na quietude do Espírito possamos aprender, porque o Espírito quer nos instruir, nos preparar para a nossa partida. E que todos estejam atentos à voz do Senhor, e que possamos, Senhor, saber identificar esta hora que estamos vivendo, o tempo quando Paulo disse que nós viveríamos em dias de tempos trabalhosos. Eles estão aqui, Senhor. Por isso nós oramos, abençoa e unge a Tua palavra em nosso coração, e todos saiam daqui alimentados e abençoados, curados, libertos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai, irmãos. Irmãos, quero passar rápido por cada tópico aqui, né? Diga para a irmã Amanda que eu não esqueci do noivado dela, não, tá? Estou atento, viu? Ultimamente a minha memória rejuvenesceu muito, tá? E assim vai, né? E assim vai para melhor. É para melhor mesmo, para pior, vamos para melhor, né? Estamos indo para melhor. Bem,
A figueira é Israel. E ela reverdeceu, ou seja, Israel tornou-se uma nação com a vinda do irmão Branham. Esse ensinamento não existe na teologia, tá? Do repatriamento de Israel, da figueira reverdecida. E as denominações são as demais árvores que a Bíblia diz. Agora, o importante deste assunto, do reverdecimento da figueira, isso não significa que ela vai produzir frutos. Significa que ela vai reverdecer e vai ter muita folha. Porque fruto quem dá é a noiva. Fruto da palavra. Ela só reverdece. Ela tem um grande avivamento, como está tendo, de número de pessoas e movimento. Mas isso, as demais árvores são as denominações. A figueira é Israel, que está na sua pátria. Quero atualizar vocês de algo muito importante. Nós estamos chegando numa hora final. É só você ter um pouquinho de bom senso das coisas que acontecem no mundo político-religioso. Só isso. Quando o irmão Branham viu que pela primeira vez um presidente americano era católico, ele falou, ali está Acabe. E quem vai dominar vai ser a mulher dele, que era Jacqueline Kennedy, Jezabel. Acabe de Jezabel. E a primeira coisa que Kennedy fez foi tirar os ensinos da Bíblia nas escolas. Cortou essa matéria, não tinha mais isso. Foi a primeira coisa que ele fez, né? Tá dando muito trabalho para eles isso, né? Mas era o espírito que estava em Kennedy, tá? Agora, é bom a gente pensar sobre isto, que a América vai ser sempre Acabe, seja Kennedy, seja Bill Clinton, seja o Reagan, como é que é, o Trump, seja quem for, ela sempre é Acabe. Agora, você sabia que Zelensky, ele é religioso aí de uma determinada igreja, não sei o que ele é. Ele é ortodoxo. Hã? É judeu, mas de uma religião aí. Né? A religião judaica ramifica, né? Não sei que linha é. Agora, o que está fazendo? Quando Acabe foi fazer guerra contra a Síria, quem que ele convidou para ir com ele na guerra? Foi Josafá. Josafá é aquele crente, né? O camarada que fazia aliança com Acabe não estava muito bem com Deus, não. Ele fez uma aliança, né? E eles tiveram uma surra legal, né? Levaram umas bordoadas boas. Por lá perderam a guerra e o rei morreu. Que Acabe morreu naquela guerra. Agora, existe um lugarzinho chamado Taiwan, que é cobiçado da China. Tá? E então, Acabe está chamando os países europeus para uma guerra com a China, por causa de Taiwan. Então, você vê os dois, o quadro se fechando. O quadro está se fechando, né? Estados Unidos, Acabe, Josafá, a União Europeia, e o inimigo é a China. E a China e Rússia são irmãos gêmeos, né? Carne e unha. E vai ser uma derrota fatal. E essa derrota, por incrível que pareça, já começou com a política nesta nação aqui, que houve uma proposta para negociar em outras moedas e não o dólar. O dólar vai chegar a ser uma moeda tão ruim quanto a nossa, pode ter certeza. É só uma questão de tempo, tá? Só uma questão de tempo. Outra coisa,
Isso é muito importante, você tomar esses tipos na Bíblia, tá? Esses acontecimentos na Bíblia. Por que que Abraão tinha que arrumar uma escrava, ou seja, um Agar? Porque Sara disse para ele deitar com Agar para ter filhos por Agar. Ela criaria. Então foi um gesto de incredulidade de Sara, que era Sarai no caso. E Abraão ouviu a esposa e arrumou um filho com Agar, Ismael. E Ismael é o homem que Deus disse que ele seria uma grande nação, mas não tem nenhuma promessa para ele. São os árabes. Do outro lado, nós temos um homem chamado Isaque, o filho que veio da promessa de Deus pela mulher correta e pelo homem por causa ou através de uma transformação. E neste caso, tem um homem, que eu falei dele recentemente aqui, o nome dele é um nome bíblico, é o genro do Trump. O nome é de uma das tribos de Israel. É o homem mais poderoso do Wall Street. Ele é um judeu messiânico. Essa é a linha dele, de religião. E ele construiu na terra de Ismael 3 templos. Ele fez uma coisa que não foi feito na história. Ele fez uma mesquita para os árabes, fez uma sinagoga para os judeus e um templo para cristãos, lá em Abu Dhabi. Está lá. Quem fez foi o genro de Trump, junto o mentor intelectual e o Papa, e o executor da obra é ele. Agora, você viu que foi não na terra da promessa do filho prometido, mas foi na terra exatamente do aquele que não tem promessa, foi na terra de Ismael. Aí parece que contradiz as 70 semanas de Daniel, quando fala que haverá um templo e o filho, ou seja, aquele que se fala, que se diz como Deus, parecendo ser Deus e sendo adorado. Logicamente que isso é o anticristo, isso aí é o Papa, sem sombra de dúvida, que vai ser adorado. Vai ter um lugar para ele estar ali. E o profeta antecipa este assunto e diz: nós não veremos o mundo adorar o Papa. Não vai ser no nosso tempo. Se isso está acontecendo, o tempo está fechando, e se esses templos estão construídos na terra de Ismael, e se Acabe e Josafá estão reunindo para uma guerra, então o cenário político, religioso, aponta para a mensagem do irmão Branham, porque ninguém ia tirar isso de lugar nenhum. Se cogita muito isto. Foi discutido esse assunto num encontro que teve o pastor Vim lá em Criciúma, uns 2, 3 meses atrás, eu acho. Cada um tem uma ideia. Sabe, o mundo religioso tem as suas ideias e a maneira que eles veem. Mas a maneira que a Bíblia aponta é exatamente isto, tá? Exatamente isto. Porque tem que ter alguém governando. E o mundo está desgovernado. Todos sabem disso, que o mundo está desgovernado. E tem que colocar no eixo a coisa e governar. E tem só uma pessoa capaz de governar. Uma pessoa capaz. Que ninguém entende mais ninguém, e virou um campo de batalha, uma guerra fria, uma guerra política. Mas tem alguém que tem a palavra e todos vão ouvir a sua maneira de ser, e vai ser uma proposta que todos vão achar que ela é perfeita
então isso está bem a caminho, bem diante de nós. Agora, só estou mostrando esse cenário aqui, e outros que estão acontecendo, que acompanham também o caso que vocês viram uma notícia na semana, lá na cidade de 70 quilômetros de Los Angeles. Jorge, não viu não, Jorge? O quê? Newport. Cidade de Newport tem 70 quilômetros de Los Angeles, está decretado um terremoto de 9 graus na escala Richter, e é inevitável, porque eles tiraram um gás, que eu não sei o nome, eu não guardei isso, tirou um gás que está saindo das placas tectônicas, da junção da placa, e aquele gás que identifica um terremoto. Só para mostrar o que acontece no mundo natural. Se tem um povo que tem que ser atualizado, teria que ser nós. Porque nós temos as profecias, o mundo tem estatística, mas nós temos o assim diz o Senhor. Nós, se errarmos, porque somos cabeça dura, porque está diante de nós essas coisas, tá? Então, nesta manhã, eu vou falar sobre exatamente, olha, o irmão Branham ungiu o falso e o verdadeiro. Essa é a verdade. Se você ler aqui, vamos fazer uma leitura aqui, em Números 23, rapidamente. Livro de Números, capítulo 23. Os 2 primeiros versículos, diz assim, Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Quem que fazia isso? Quem que ungiu Balaão, minha gente? Foi Moisés. Porque se Moisés não viesse adorando a Deus, colocando 7 altares ali, 7 sacrifícios, e Deus vinha naquele altar, e era o assim diz o Senhor, ele trazia a mensagem, Balaão não sabia como fazer, Balaão não tinha ideia para que lado que ele ia, mas quando chega Moisés, com 7 altares, 7 animais limpos, então você percebe que Balaão fala assim, assim Deus responde para Moisés, eu vou lá e faço a mesma coisa, e Deus vai responder para mim. Então quem estava ungindo Balaão era Moisés. Quem ungiu esse crescimento dessas igrejas, e o grande movimento de cura divina, nas décadas de 50, 60, foi o irmão Branham. O irmão Branham, ninguém tinha ideia como funcionava a cura divina. Eu li os livros de Osborne, até então eu tinha, depois parei de ler. Tudo que o Osborne fez foi baseado no ministério do irmão Branham de cura divina, tá? Ele foi o melhor depois do irmão Branham, foi Osborne. O profeta fala, o Osborne é um dos melhores que estão no campo aí hoje. Mas quem estava ungindo Osborne? O irmão Branham. Quem ungiu Oral Roberts? O irmão Branham. Tá? Então tem uma unção. Agora, a chuva está caindo, não está? A palavra está sendo ensinada. Agora, cai sobre o trigo, não cai? Mas não tem como que vai cair também sobre o joio, que estão juntos no campo. Então, esta unção é uma só. Agora, a unção faz as 2 plantas crescerem, as 2 igrejas se manifestarem. Por isso que o profeta chamou a atenção para o avivamento de Gales, porque o avivamento de Gales era na pessoa que estava recebendo aquilo, e não nos curiosos que ia lá visitar o avivamento para saber como que era. Então, o avivamento da noiva é a abertura da palavra, o avivamento da noiva é receber a revelação desses mistérios. Nós temos 7 selos e 7 eras da igreja, só isso é suficiente para a gente se localizar, para a gente ter
exatamente a dimensão dos acontecimentos. Como? Você lê as eras. Eu vou ler um texto das eras aqui, vocês vão ver que o profeta está falando exatamente este assunto. Por isso, minha gente, pode que você não entenda nada do que eu estou falando, mas do que eu estou falando, eu vou ler aqui e responde exatamente isto. Então, que você não deve ser é estopa. Estopa para o fogo atômico, pelo amor de Deus, não pense assim. Agora, se você está fazendo tudo para que isso aconteça, isso é um problema da própria pessoa, mas Deus nos deu uma maneira de sair, de se livrar disso. Nós temos uma mensagem que Deus enviou através de um profeta. Nós temos uma fonte para beber, uma fonte de águas límpidas. Nós temos uma fonte inadulterada, que é a palavra. Se quiser beber de outra fonte, se quiser criar ideias e pensamentos diferentes, faça o que desejar fazer, mas tem uma única fonte que você pode beber à vontade dela, e quanto mais você beber, mais você terá sede dela, porque a palavra é quando ela chega no seu coração, você quer mais dela a cada dia. Eu sou implicado com pessoas que é igreja. Tem pessoas que é da igreja, as outras são de Cristo. Depende de quem você é. Tem pessoas que é da igreja, sou da igreja da mensagem. Eu sou de Cristo. Você é da palavra. Aí isso faz toda a diferença. Agora, quando você chega numa fonte e bebe, e a água é boa, o que você vai fazer? Vai tomar de uma fonte diferente ou vai voltar naquela fonte sempre? Só se você não for suficientemente inteligente. Mas se você é suficientemente inteligente, você vai beber da mesma fonte. E quando você mais bebe, mais sede, mais prazer você tem em beber. Então não é questão de isolar, de parar, entendeu? Como eu falei, as casas... O pessoal de Camulucaia vai jogar pedra em mim. Sabe que tem alguém de Camulucaia me ouvindo? Lá em Camulucaia, quando a parede vai cair, escora ela e não faz outra. Quando o muro cai, vai lá para uma cerca de arame e não faz outro muro. Assim é a vida espiritual de muita gente. Está ruim. A casa está sem pintura, o piso está todo esburacado. Mas vamos continuar com essa casinha mesmo. Mas se você pode pôr um piso novo, pôr uma pintura nova na casa, por que você vai ficar com uma coisa velha dessa? Se você pode ter uma afinidade maior com Deus, se você pode ter uma comunhão maior com Deus e Deus te abençoar, por que não regaça a manga e vai em frente e faz a coisa? Nós estamos num tempo que exige oração, exige vida consagrada. Estamos num tempo de ligar o nosso coração no céu, está ligado com Deus o tempo todo, porque isso aqui pode tirar a sua atenção, isso aqui pode tirar o seu tempo, mas quando você tem o Espírito Santo, ele não é substituído por outra coisa. Amém. Agora, aqui no versículo 18 de Números 23 diz: então alçou a sua... Agora o altar está pronto e o sacrifício foi incendiado, né? E o sacrifício está sendo consumido e Deus desce no altar. E é Balaão que está ali. Então alçou sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Ele estava ali para fazer aquilo e amaldiçoar Israel, pago por Balaque. Ele levantou a voz e disse: não posso.
eu não tenho como falar, que eu abro a minha boca e Deus coloca a bênção na minha boca para Israel e não maldição. Não há como um eleito ser amaldiçoado. Não há como um eleito receber maldição. Eles tentaram amaldiçoar o eleito, amaldiçoar Israel, e eles não conseguiram. Ele fez exatamente o altar e o sacrifício, tudo em ordem, e Deus descia e trazia a mensagem. Balaão era ungido, ele foi em 3 lugares com Balaque, e depois ele fez aquela festa, e um dia Moisés matou ele, né? Um dia ele foi para o espaço. Agora vamos no que diz era de Pérgamo. Diz assim, ó: ele tem de ser, pois esta é a repetição da própria história do tempo de Acabe. A história de Israel sob Acabe está acontecendo aqui mesmo na América, onde o profeta de Malaquias aparece como Israel deixou o Egito para adorar em liberdade, expulsou os nativos, edificou uma nação com grandes líderes como Davi, e depois colocou um Acabe no trono com uma Jezabel atrás dele para dirigi-lo. Assim temos nós feito o mesmo na América. Nossos antepassados deixaram esta terra para adorarem e viverem em liberdade. Eles rechaçaram os nativos, tomaram a terra. Poderosos homens como Washington, Lincoln, e foram levantados, mas após algum tempo, outros homens de pobre calibre sucederam esses homens dignos, tão rápido que um Acabe se assentou na cadeira presidencial com uma Jezabel atrás dele para direcioná-lo. É um tempo como este que deve vir o mensageiro de Malaquias 4. É um tempo como esse que deve aparecer o mensageiro de Malaquias 4. Ele disse: agora, depois da última chuva, virá o acerto de conta no Monte Carmelo. Observe isso cuidadosamente agora para ver na palavra. João foi o precursor de Malaquias 3, João Batista, tá? Ele plantou a chuva de então e foi rejeitado pelas organizações de seus dias. Jesus veio e teve um acerto de conta no Monte da Transfiguração. E vejam, o segundo precursor de Cristo semeará para a última chuva. Jesus será a peleja entre as denominações e credos, para ele voltar, para levar de volta a sua palavra e tornar sua noiva e tomar sua noiva no rapto. O primeiro acerto de conta foi no Monte Carmelo, o segundo acerto na Transfiguração e o terceiro no Monte Sião. Primeiro acerto, Elias o tisbita, no Monte Carmelo, sozinho. Ele mandou que o altar fosse reparado depois dele dar a oportunidade para os sacerdotes de Baal fazer seu sacrifício. Depois,
E Baal não respondeu, então Elias levantou o altar, pela ordem divina, reparou o altar, colocou o sacrifício em ordem, mandou que o altar fosse encharcado de água, e diante deles fez o fogo descer e consumir o sacrifício. Ele saiu com a espada na mão e matou todos os falsos profetas. Isso foi o Elias, lá do Monte Carmelo. Jesus vem no Monte da Transfiguração, chama Pedro, João e Tiago, sobe no Monte da Transfiguração, tá? E transfigura diante deles, mostrando exatamente, o profeta diz, foi uma pré-estreia do rapto aquilo. Mas agora Elias, de Malaquias 4, ele vai fazer um acerto no Monte de Sião, que não é Carmelo, mas é Sião. E Sião é a palavra que representa os eleitos, a noiva. Haverá um acerto, haverá um rapto, haverá uma igreja tirada da terra, transformada. E os que ficarem aqui depois daquilo, eles vão saber que uma noiva, que um povo, uma igreja foi tomada e só resta para eles agora fogo e nada mais. Então vem de Carmelo, passa para o Monte da Transfiguração e vem para o Monte Sião. Nós tivemos a chamada para o Monte Sião, para ser transformados num abrir e fechar de olhos, para cumprir em nossa vida os Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Então, não é mais Monte da Transfiguração, mas Monte Sião. A noiva, Monte Sião, significa esta igreja. Não é um monte, não é algo estrondoso, uma grande igreja. Sião é a noiva, aonde Jeová foi adorado quando Davi levou a arca. Ele levou a arca para Sião. Depois de quantos anos? De 20 anos, a arca ausente do seu lugar, teve aquele problema da morte de Uzá, teve o problema que ele não estava instruído como levar a arca, como conduzir a palavra. Então teve aquele problema. 3 meses mais tarde, ele vai na casa de Obed e toma a arca e leva para o seu lugar. Então, onde a palavra estava depois de 20 anos, ali estava a verdadeira adoração. Quem levou foi o rei Davi, orientado por um profeta, tá? O profeta naquele tempo que estava ali, e Samuel orientou como ele então iria conduzir a arca. Aí ele toma os sacerdotes, coloca a arca em ordem, no ombro esquerdo de cada sacerdote, e a arca entra em Sião. Agora, você percebe que os falsos estão lá atrás, acabados. O irmão Branham veio e trouxe uma mensagem, e todos os falsos profetas ficaram desbaratados. Como aqueles grandes doutores em teologia, o irmão Branham chegava no púlpito, abria a Bíblia, a palavra, e lia o texto e começava a pregar. Eles nunca entenderam o que o irmão Branham pregou, eles nunca entenderam nada daquilo. Diz, é um absurdo o que ele está falando. Ele está tratando com problemas de doutrina, falando do cabelo das mulheres, falando das maneiras que elas vestem, e ele tinha que parar com isso e começar a ensinar. Depois o irmão Branham parava e fazia uma fila de oração, e o anjo do Senhor entrava em cena, e dezenas e centenas de pessoas eram curadas. Eles ficavam, o homem não conhece nada de Bíblia, mas a palavra funciona com ele. A palavra vive através dele. Não é que o irmão Branham não sabia, eles que não entendiam a língua do profeta. Então aquelas pessoas ficaram
desmoralizada diante de um homem de 5º ano primário e ver o que ele pregava, o que ele ensinava, o que estava acontecendo. Então, falsos profetas, falsos ensinamentos, grandes, monstruosas igrejas, tinha que se render a um pequeno camponês que ia lá e desentupia o cano, abria a porta onde a coisa estava fechada, tá? Para hoje nós recebermos não parte daquilo, mas aquilo passou, hoje nós estamos recebendo a plenitude disto. Por isso que Acabe está em evidência, Josafá também, e nós estamos para enfrentar o grande confronto. Agora aqui está. O estranho comportamento de Moisés e Elias e João, retirando-se do povo para a solidão, deixaram muitos confusos. Eles não perceberam que foi por causa de suas mensagens que tinham de ser rejeitadas. Mas a semente foi semeada, o plantio tinha se passado, o julgamento vinha a seguir. Eles tinham servido o seu propósito como um sinal para o povo. Assim, o julgamento estava próximo. Eu creio, de acordo com Apocalipse 13, verso 16, que a noiva terá de parar de pregar, porque a besta está exigindo a marca na mão ou na testa para garantir a pregação. As denominações receberão a marca ou serão forçadas a cessar a pregação. Então virá o Cordeiro para a sua noiva e julgará a grande prostituta. Amém? Esse é o quadro deste momento e desta hora. Tinha que ter um profeta para ungir a falsa vinha e também ungir a noiva, para que a figueira retornasse para o seu lugar, para que as outras árvores, elas crescessem e se multiplicassem, e para que um povo exclusivo, um povo único, fosse ungido com esta palavra e reconhecesse o seu dia, a sua hora e a atuação de Deus no momento. É Deus em nosso meio, de uma maneira simples, com uma mensagem simples, mas que liberta o cativo, que dá o Espírito Santo, que muda o curso da vida das pessoas. Então não é a questão de pertencermos a uma determinada igreja, a questão é de receber o que Deus enviou através do seu profeta. E quando você recebe e vai beber desta fonte, então você sabe quem você é e o que você está esperando. Agora, deixa eu fazer uma leitura aqui. Deixa eu dar um pulo aqui por causa do meu tempo. João capítulo 19, versículo 11. São João. Veja bem, vamos ler a partir do 18. (19) 10 e 11, melhor, 10 e 11. O último capítulo, né, é 20. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior
pecado tem. Então, onde estava o poder para Pilatos crucificar o Messias, tomar a decisão? Como que Judas pôde ser discípulo, expulsar demônios e curar os doentes? Só uma pessoa ungida pode fazer isto. Sem unção você não faz nada disso. E Judas curou doentes. Ele estava comissionado para isso junto com os 12. E expulsou demônios. Quem que tinha ungido Judas? Isso devia fazer a gente pensar mais profundamente na nossa vida com Deus. Quem que... eu estou ungido. Tá bom, você está ungido. Agora vamos ver a continuação desta unção. O que acompanha ela? Estão entendendo? Eu sou ungido. Eu preguei, tinha uma grande unção na mensagem. Amém? Eu orei e o fulano foi curado. Uma unção estava ali, ele foi curado. Amém? Isso é verdade. Jesus curou. Jesus te ungiu, o Espírito te ungiu para pregar. Mas agora vamos ver o que acompanha depois desta unção. O que acompanhou Judas depois daquela unção? O que acompanhou Balaão? Quando Pôncio Pilatos veio dizer a ele: eu posso te crucificar, está sabendo? Você não quer responder para mim? Estou falando, você não me responde? Eu posso te crucificar e posso te libertar. Jesus disse: você faz isso porque você recebeu unção para isso. Você foi ungido para esse serviço, para crucificar a palavra. Você está no quadro. Você vai estar na Bíblia. Vão ler muito sobre você, Pilatos. Você não sabe, mas daqui a uns anos vão ler muito sobre você, da sua atitude. E vão saber que você só fez porque o Pai permitiu, para cumprir a palavra. Então, minha gente, estar na igreja é uma grande coisa, mas depois da igreja, você tem que entrar para outro departamento. Você tem que entrar em Cristo. Depois da unção, você tem que ver o que acompanha aquele homem, aquela igreja. Depois que ele é ungido, abençoada, canta com um canal americano maravilhoso, tudo bem. Mas eu quero saber, depois que você sai daqui e vai para casa, o que nós fazemos, nossos negócios, a nossa vida, nosso comportamento, de que maneira nós vivemos. Eu posso pregar aqui e pingar azeite aqui, atravessar a rua e fazer algo pecaminoso, e Deus vai honrar o que eu preguei por amor ao eleito, tá? Eu apenas fui uma ferramenta na mão de Deus, e Deus, a hora que Ele quer, Ele descarta ela e acabou. Isso é uma questão da gente ter consciência disto. Eu quero ler algo para vocês aqui, se vocês querem ver, vou voltar aqui, ó. São João capítulo 6. Eu quero duas escrituras, vamos ler um bocado hoje, né? Eu tenho meia hora para falar ainda. João 6. Escute isso. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o da Tibériades. A grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Quantos seguiram, irmão Brana? Quantos? Onde eles estão? O que eles fizeram? Será que, quando eles viam assim, o anjo descia na congregação, e a luz pairava sobre as pessoas, e muitos viam, será que eles achavam que era uma luzinha? Apenas uma luz apareceu ali. Ou será que o anjo do Senhor estava ali manifestado na forma de uma luz, que podia chegar sobre a pessoa, e o irmão Brando olhava para ela e começava a falar da vida dela? Quem que era o anjo do Senhor?
Era o Espírito Santo na forma daquela luz, era o anjo do Senhor. Agora nós façamos a seguinte pergunta: será que esse anjo do Senhor, ele operou em larga escala no ministério do irmão Branham, cura divina, revelando os segredos dos corações? Mas você acha que esse anjo deixou a terra, abriu as asas e voou? Ou será que ele está presente quando essa Bíblia está aberta e essa mensagem está sendo pregada e está sendo ensinada? Será que esse anjo foi embora? Ou ele desce aqui para ungir, amém? Ungir a palavra, ungir corações para receber a palavra, para que vidas sejam completamente mudadas, transformadas, pessoas recebam o Espírito Santo? No fervor do sermão, no fervor da unção daquela hora, as pessoas vão no altar e choram. Está muito bem vir no altar e chorar naquele fervor, naquela unção, naquele momento de graça que Deus dá na igreja. Mas eu quero saber se deste altar aqui vai te acompanhar a sua vida. E isso eu quero saber se vai acompanhar a nossa vida. Que se for só aqui e ali fora ser outra coisa, então somos hipócritas. É isso, exatamente, hipócrita. A unção está sobre mim. Eu não duvido que ele está sobre aquele homem. Eu não duvido que ele foi curado de jeito nenhum. Mas eu quero saber o que a palavra tem feito na vida dele. Eu quero saber o que a palavra tem feito nesta igreja. A igreja que eu tenho sido pastor ao longo da minha vida. O que essa mensagem fez na sua vida? O que eu tenho pregado e berrado neste lugar. Sábado, pastor, quarta-feira eu estou de joelho orando. Só que o senhor falou a data, né? Talvez do mês que vem, né? Pode ser isso. Agora veja. Estou lendo São João, parei aonde mesmo? 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Pergunta bem, né? Uma pergunta bem ocasional, né? Oh, que multidão está aí, Filipe? Como é que eu vou dar comida para essa gente toda? Aqui é um deserto. Ele estava só vendo a atitude do discípulo. Deus se coloca em certo lugar para ver sua atitude. Entendeu? Ele nos põe em certas condições para ver nossa atitude. Se você vai cruzar os braços ou vai levantar o punho e sair à guerra. E ele perguntou: rapaz, tem uma multidão aí, eu tenho que dar conta disso aí, e agora? Tá? Mas dizia isso para fazer o quê? Experimentar. Porque ele bem sabia o que ia fazer. Ele estava dando um teste. Tá? Se você não for testado, tem alguma coisa que não está no seu devido lugar. Testado. E Jesus deu teste. Eu acho que o Filipe deu uma olhada e falou: e tem gente, tem 5.000 homens e tem mais 5.000 mulheres, e gente não acaba mais. E agora? Não tem onde pôr a mão aqui para dar comida para eles. Eu vou terminar isso lá no capítulo 14 de Gênesis. Deus te põe em algum lugar para ver como você irá se comportar. Existe uma maneira de falar no Brasil, não sei se lá no inglês fala assim: a ocasião faz o ladrão.
faz o ladrão quem já é ladrão. Ocasião não faz o bêbado, não faz o adúltero. Ocasião não faz o mentiroso. Aí eu tive a oportunidade e não resisti. Isso? Apareceu a chance lá, eu tentei fugir, mas fui garfado. Nós não estamos num tempo de conversar este assunto, que tive uma oportunidade para fazer o errado e fiz. Deus te deu a oportunidade para você fazer o errado, mas você sabia o certo e você não fez o errado. É isso. É só te deu a oportunidade. Quando um moço bonitinho, irmãzinha, cruzar no seu caminho, ele fazer algumas propostas, e ele não é um cristão, você tem que saber que é o diabo de olhos verdes. Tá? É o diabo de cabelo encebado. É o diabo. Não tenha dúvida. Eu falo com convicção, vocês sabem disso. É o diabo. Quando o moço devidamente cristão, abençoado, aproxima de você, é um bom moço, então você agora vai ter uma ideia que você está sendo procurado por alguém que teme a Deus. E você vai se pôr em oração por um longo tempo para ver se Deus está naquele assunto. Agora, cruzou o caminho, bonitinhos, olhos verdes, maravilhoso, é aqui mesmo. Então, simplesmente a porta foi aberta e você entrou. Simplesmente veio a oportunidade e você agarrou. E Deus não estava naquilo. Esse é um teste para quem não tem o Espírito Santo. Nós temos pessoas que têm a audácia de pensar de ir para o céu sem ser batizadas. Você acredita? Como diz a história, é bizarro, não é? Mas tem. Porque se elas tivessem vontade de ir para o céu, elas tinham batizado. Eles estão mofando aqui na igreja e nunca pediram batismo. Então não tem desejo do céu, não. Estão aqui. Por causa de mim, não é. Que eu não sou nem um pouquinho desejado. Você vem aqui por causa da palavra. Você vem aqui porque aqui tem a verdade do Senhor, que nós primamos por aquilo que é certo, lutamos por aquilo que é verdadeiro, e Deus vem e confirma, isso é verdade, amém? Isso é real, isso é verdadeiro. Você sabe que a casa do pastor não é bonita, e que a igreja não tem nada para oferecer a você, mas você sabe que isso aqui é continuação da sua vida. Eu digo sempre, a igreja é a continuação da minha casa, do meu lar. Aqui é a casa onde eu me encontro e me sinto bem, por causa da presença dele aqui, porque lá na minha casa, ele também se faz presente, amém. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Olha, sei lá quanto era isso, era muito pão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz. E veio um homem chamado André e fala, vem cá, ele é irmão de Pedro. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Veja o que Deus fez. Ele fez um moço, entre eles, não fala quem é ele, um moço deles lá, levar 5 pães e 2 peixes. Eu vou prevenido, porque lá é deserto e a fome vai bater, eu levo esses pães, esses peixes daqui. Então, tinha um só na multidão que tinha pão e peixe. Sempre tem alguém que tem pão. Sempre tem alguém que tem comida no meio da multidão. E lá tinha um que tinha pão e peixe. O Senhor permitiu que esse moço levasse, diz, vai ter uma pessoa que vai ser muito útil, ele vai lembrar de levar alguns pães e alguns peixes para nós.
Então, ali não era uma casualidade. Deus estava trabalhando com esse moço aqui, tá bom? Aí, o que aconteceu? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu aos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Veja bem, Jesus multiplicou o pão aqui? Hã? Não. Atente para a leitura. Ele abençoou o pão. Ele só abençoou e pegou e disse: olha, toma esse pão aqui, e manda todo mundo sentar aí, faz os grupinhos aí, agora vocês começam a distribuir. O que o Senhor fez? Deus enviou um profeta, enviou sua palavra, enviou o pão da vida, tá? E disse assim: eu vou pôr homens diante do povo que vai multiplicar isso, que vai dar vida a esta mensagem, que vai alimentar o meu povo. Agora, ele não multiplicou, quem multiplicou foram os discípulos. Aqueles que estavam com ele, pegaram o pão e dava um, tinha outro, dava um, tinha outro, dava um peixe, tinha outro, e todos comeram para sobrar. Oh, que coisa, de 5 pães e 2 peixes eu peguei, não parava mais de sair da minha mão pão, o pão surgia, amém? Como surgiam os esquilos, o pão aparecia ali, eu estava sempre fazendo aquilo ali. Agora, ele estava dizendo assim: vocês são capazes. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, peçam o que quiser, que vocês irão fazer. Esta palavra chegou a nós, veio a nós, não para a gente. Que mensagem maravilhosa, que coisa boa. Ela é vida, ela quer viver através de cada um de nós aqui na igreja. Ela quer mudar homens e mulheres, ela quer que a sua palavra seja tão boa como a palavra dele. Então, quem multiplicou não foi o Senhor, ele só o abençoou. Deixa Deus te abençoar, e você comece a falar, e você vai ver o resultado disso. Amém? Só mais um minuto, tenho 20 minutos, estou contando meu tempo. Aqui, que eu vou dizer agora, eu entrei nesse assunto ontem em Guarulhos, não pude terminar. Leia comigo Gênesis. Isto é esta igreja que está aqui. Eu tinha aqui uma leitura para ser feita, que era, eu anotei aqui Hebreus 6. Vocês, só um minuto, acho que eu vou ter tempo. Hebreus 6, ó. É o mesmo quadro de Números, capítulo 23, que nós lemos, versículo 1 e 2 e o 18. É o mesmo quadro. É o mesmo quadro de Hebreus capítulo 10 também. Ultrajar o espírito da graça e profanar o sangue da aliança. Não há espaço para arrependimento mais. Hebreus capítulo 10. Agora que eu vou ler vai ser o 6. E Paulo diz assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos em posição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível. Foi isso aqui que abriu para o irmão Brana lá na caverna. É impossível. Você está vendo que tem gente ungida aqui. Você está vendo que tem Judas aqui, tem Balaão aqui, tem Alexandre aqui, tem Caim aqui.
Você está vendo? Hebreus 6 tem essa classe de gente. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. Participante do Espírito Santo, gente, não é brincadeira. Quando você entra num ambiente como esse aqui, uma igreja atenta à palavra, e o Espírito vai distribuindo, pessoa por pessoa, você recebe uma parte deste pão, outro lá no fundo recebe outra parte do pão, e Deus vai fazendo uma distribuição, porque nós estamos aqui para ver avião passar, né? Senão se iria no aeroporto para ver, né? Avião decolar. Nós estamos aqui apenas porque hoje é domingo e eu fui na igreja. Eu odiaria ser um crente assim. Não gostaria jamais de ser, tá? Então, ele está aqui e você entrou num lugar aonde o pão está sendo partido. Amém? Onde o pão está sendo partido, a palavra sendo distribuída. Depende o que você quer. Você quer algo maior, menor? Você quer comer muito, quer comer pouco? Aí depende de você prestar atenção. Fala amém. Quando você fala amém, você está dizendo, pega o diabo. Amém, pega o diabo, é isso, amém é isso. Tem pessoa que não fala amém, mas amém, o profeta disse, você dizer, pega o diabo, Senhor. Aleluia. Agora ele fala, e provar da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem o vitupério. O versículo 7 foi o versículo chave na vida do irmão Branham. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então, aí você está vendo um plantio, e você está vendo uma chuva, e a chuva está caindo. Aqui você tem espinho, não tem? Acabamos de ler, espinho. Aqui tem pessoas reprovadas. Judas era reprovado, Balaão era reprovado, mas tinha unção do Senhor. Você acha que esse espírito de Judas ficou lá no Calvário, no dia que ele vendeu o Senhor? Você acha que o espírito de Balaão ficou lá no deserto, nos dias de Moisés? Você acha que o espírito de Alexandre ficou lá nos dias de Paulo? O espírito cavalga de era em era. Ele se ajusta de acordo com a situação. O Satanás se ajusta de acordo com o tempo. Como ele ajustou a ciência para esta hora, mandando esta bomba atômica aqui, ele ajusta, mas Deus também vai ajustando o seu povo para a hora. Tem um ajuste do diabo, mas tem um ajuste de Deus. A ciência se multiplicou tanto que ela multiplicou, que ela mesmo se destrói agora pelas bombas que eles fizeram. E da onde a bomba saiu? Da própria Terra. Não for buscar num outro planeta a matéria-prima para fazer a bomba, foi daqui. Tem muita bomba atômica na mensagem. Foi criado aqui mesmo. Entendeu o que estou falando? Tem muita bomba atômica que destrói tudo, com a doutrina que eles inventaram dentro da mensagem. Foi criado aqui, da própria Terra. O mesmo artefato que faz um bisturi para remover um caroço, tirar uma doença, o mesmo artefato faz um projétil para dar na testa do homem e matar. Depende qual a finalidade que ele está sendo usado. Qual a finalidade que eu estou pregando o Evangelho? Qual é a finalidade de eu ser um crente?
é só para ter um respaldo social, só para constituir uma família, ou está muito além disso. Isto é bom, é maravilhoso, mas o fato de eu receber esta palavra e crer nesta palavra, porque tem um céu para me alcançar, tem uma vida eterna para esta igreja alcançar, tem um Deus que nos espera do outro lado, e Ele tem abrido um caminho nesta hora tardia, e tem te chamado. Não é apenas para dizer eu sou bonzinho, eu sou da igreja, ou eu sou da mensagem. Para com isso, você tem que ser crente, temos que ser cristão verdadeiro. É isso que devemos ser, e não dizer, só porque eu falo que eu sou de tal lugar, eu sou de lá, eu posso estar lá e não ser de lá. Eu posso dizer que sou de Deus e não ser de Deus. Assim Balaão pensava que ele era, Judas nunca pensou a desgraça que ele estava fazendo, mas a alma dele tinha a vida do inferno, era predestinado àquele destino, e para lá ele voltou. Mas eu duvido muito que o diabo possa levar um eleito para o inferno. Não há caminho para isso. Ele garantiu isto antes da fundação do mundo. Amém. Então você viu aqui que Hebreus é tão profundo e tão sério, porque onde a chuva cai, o campo é a igreja, o povo é a planta. É isto. Agora, quando a planta cresceu, você vai colher o trigo, o resto é fogo nele, né? Vamos então agora ler Gênesis 14 e 18. Eu estava ontem à tarde pensando nas coisas que tinham acontecido aqui na quarta-feira, pensando naquele menino, e ouvindo o Billy Paul falar. Eu estava juntando tudo isso ali. Tem momento da minha vida que eu não quero que nem uma mulher me veja. Essa é a verdade. Tem momento da minha vida que eu quero ficar sozinho com Deus, não quero interferência. E foi um episódio assim. Eu tinha que mudar essa mensagem nessa manhã. Mudei tudo o esqueleto dela. Não tem problema não. O que eu tenho para pregar está na agulha aqui, né? Quarta-feira estou aqui de volta. Vou estar tarde em Guarulhos. Aí eu comecei a perguntar para o Senhor: meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca pedi isto, e o Senhor tem enviado isto. Nenhum pastor pede para ter um crente problemático, mas Deus dá um monte para ele, sabe? Para testar ele. Essa é a verdade. Então eu trato bem um crente problemático, como trato bem um crente espiritual. Eu não sei o que vai ser dele depois. A minha função é essa. O meu trabalho é esse. É saber que ele está recebendo algo que pode mudar a vida dele. É isso. Agora, o que ele vai fazer com o pão que Deus deu para ele? Se ele pegasse o pão do Senhor lá no deserto e fosse para casa, não desse para ninguém, já pensou? Mas eles pegaram o pão, ia distribuindo, e ia aparecendo o pão. Ele podia pegar o pão, ir para casa e não dar para ninguém. Tem crente que é assim, né? Tem cristão que às vezes pensa assim: é só para mim. Deu para mim, eu recebi, muito bem. A vida cristã é compartilhar. Vida cristã é uma integração. Lá em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo diz assim, que a igreja de Paulo, a igreja primitiva, elas tinham uma divisão de alimento, divisão de bens. Isso começou lá em Atos dos Apóstolos, não foi? Aí tinha um pessoal que estava lá,
Eu não vou ler porque o tempo não vai dar. Tinha um pessoal lá na igreja de Paulo, em Tessalônica, que comia e bebia e não dava nada. Ah, que beleza, tem uma despensa lá, vou lá, pego o que eu preciso. Aí Paulo pegou, escreveu, terminando a carta: quem não trabalha, não coma também. Está lá, leia. Capítulo 3, o último capítulo de 2 Tessalonicenses. Quem não trabalha, que não coma também. Eu tenho ouvido falar que tem pessoas desordenadas entre vocês, que comem e não trabalham. Aí eu comecei a pensar, era exatamente a divisão, né, que eles tinham na igreja, tudo em comum, e tinha gente lá que estava aproveitando daquilo, e Paulo mandou uma carta assim. Mas nós podemos pegar no espiritual, só que tem um detalhe, que para comer, você tem que trabalhar hoje. Hoje eu não cruzo os braços, eu não vou comer tudo que o pastor está pregando, e que o outro prega lá, e vou passar a semana inteira comendo isso. Se ele não fizer o caminho, se ele não trabalhar, não buscar a Deus, ele vai ouvir sermões e sermões e não vai comer nada. Então mudou agora. Agora não é comer o pão não que dividia a igreja primitiva. Para comer essa palavra, você tem que estar ativo, atuante e ser parte disso. E a igreja é um organismo que funciona um em função do outro. Vivemos um para o outro em função do outro. Isso é a igreja. Nós sentamos nesses bancos ao clarão dessas luzes, ao som desse som aqui, e tudo isso alguém fez. Alguém fez esse banco, alguém colocou essas lâmpadas, alguém montou esse som aqui, e alguém tem que falar, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que estar nesta função para que isso aconteça. Se alguém canta, porque sabe cantar. Se alguém toca, porque sabe tocar. É a sua função. E estamos todos juntos, fazendo cada uma coisa diferente, mas para um único propósito: para engrandecer e enaltecer o reino de Deus. Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, na figura desse sacerdote Melquisedeque, vai ao encontro de Abraão, e o profeta falou assim: ele deu parte de si mesmo. O pão e o vinho que Abraão recebeu de Melquisedeque era parte de Elohim. Quando Abraão recebe esta parte, que ele entrega os seus dízimos, tá? Quando isso acontece, dali por diante, Deus deu a experiência para Abraão de Gênesis 15, de morte e ressurreição. E Deus deu a experiência para ele, Gênesis 17, da mudança de nome. E Deus vem a ele, em Gênesis 18. Por que Deus veio? Deus veio porque tinha uma parte dele em Abraão. Ele tinha que vir para mudar Abraão e mudar Sarai, porque uma parte dele estava ali. Eles receberam parte de Deus. Então Deus veio aonde uma parte dele estava. Pare um pouquinho. Por que Deus veio ao seu, ao nosso encontro? Por que ele veio, né? Ele veio porque achou que deveria vir e que eu merecia alguma coisa e fazer algo por mim. Deus veio buscar uma parte dele, como ele veio buscar uma parte dele, que era Abraão. Então Abraão tornou-se Abraão, Sarai se tornou Sara, e teve uma transformação, teve uma mudança. Agora Jeová, Elohim, estava naquele casal. Não foi Abraão que levou Isaac lá no sacrifício, no monte Moriá. Não foi Abraão que pôs Isaac em cima da lenha, amarrado para queimar. O Deus de Abraão,
que fez aquilo, como Deus deu Jesus Cristo lá no Calvário. Então o que ele faz? Ele toma Isaque e põe sobre a lenha no altar, para desferir o golpe e atear fogo e oferecer em holocausto. Abraão nunca faria aquilo. Então era o Deus que estava em Abraão, a parte de Elohim nele, que fez aquilo. Nós não fazemos nada, é Deus que está em você e está em nós que faz isso. É Deus que nos levanta para adorar, é Deus que nos traz nesse lugar aqui para levantar as mãos e glorificá-lo. É Deus que vai levar você lá no arrebatamento. É Ele que veio através do profeta. Uma parte dele estava aqui na terra, chamados seus eleitos. Ele disse: eu vou lá, porque ela tem uma parte minha. Ele veio buscar aquilo que é dele e aquilo que é ele. Você é dele e uma parte dele estava aí. Ele veio te buscar. Por isso, o que ele pedir, você é capaz de fazer. O que ele pediu para Abraão, Abraão fez. Não era Abraão, era o Deus de Abraão que levou Isaque no altar do sacrifício. O Deus de Abraão levou Jesus no Calvário. E o Deus de Abraão deu Isaque. Um homem comum, de sangue fria, não fazia aquilo. Mas quando ele, em Gênesis 14, 18, ele comeu pão e vinho, ele tomou parte do próprio Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, você é parte do próprio Deus. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.